Pronto, gente. Bom dia a todos e a todas, né? Aqui está falando o professor Edélio. Esta essa aula está sendo gravada. Eu não vou permitir mais a entrada, viu, gente? Essa aula está sendo gravada no dia 2 de julho de 2020, ok? Agora, não vou, sem mais delongas, né? Eu vou passar a palavra a Dilton, a Virgínia e a outra moça, certo? Fiquem à vontade, viu? Vou fechar aqui a minha tela. Obrigado, professor. Bom dia, pessoal, primeiramente. Hoje nós daremos continuidade à equação de segundo grau, que foi vista na aula anterior. Então, tá aqui, vocês conseguem ver já a tela, né? Como o professor disse, é Dilton, Tayane e Virgínia. São 8h20. Nós vamos... Na aula passada, eu respondi esse problema aqui, aí nós chegamos nessa equação de segundo grau. Só que eu acabei não respondendo essa equação, então eu vou finalizar esse problema agora. Vou relembrar vocês esse problema para a gente finalizar ele. Luiz tem 2 irmãos. Aí, no caso, eu coloquei Luiz, a gente chamou de L. Aí vocês disseram os irmãos dele, Paulo e José. Aí a gente colocou P e J, para Paulo e José. Aí, o produto da idade do irmão mais novo pela idade do irmão mais velho é igual a 144. Então, Paulo vezes José é igual a 144. A outra informação é que, se o irmão mais novo tem 5 anos a menos que Luiz, então, o irmão mais novo, José, é Luiz menos 5. Seria José é igual a Luiz menos 5. E o mais velho, 5 anos a mais que Luiz, aí qual a idade de Luiz? Tipo, se o mais velho tem 5 anos a mais, então aí Paulo tem Luiz mais 5 anos. A gente substituiu esse P e esse J aqui, ficou L mais 5 vezes L menos 5, igual a 144. Desenvolvendo aqui isso, a gente chegou nessa equação aqui, que é L ao quadrado menos 169 igual a 0. Bom, vocês sabem responder essa equação aqui? L ao quadrado menos 169 igual a 0. Para a gente encontrar a idade de Luiz. Eu acho que eu sei. Pode ir me falando aí, que eu vou tentando resolver aqui. Você pode ir falando aí que vai me orientando. Vai passar o 169 para o outro lado, aí vai ficar mais, certo. Vai ficar Isso. L ao quadrado igual a 169. Certo. Perfeito. E aí, esse ao quadrado que está no L vai passar a raiz. Para a gente descobrir a raiz de 169. 169. Perfeito. L igual a raiz de 169, né? Alguém sabe quanto é essa raiz? Ninguém disse nada no chat, não, Lito. 13. Pronto. Ela é 13, isso. Ela é 13. A raiz de 169. Então, isso nos quer dizer que Luiz tem 13 anos, certo? É a idade dele. E os irmãos, tipo, Paulo tem 13 mais 5, que vai ser igual a 18. E José tem 13 menos 5, que vai ser igual a 8. Pronto. Muito obrigado quem me ajudou aí na resolução dessa equação, viu? Eu vou passar agora a palavra para a Tayane. Bom dia, gente. Meu nome é Tayane e agora eu vou dar seguimento ao nosso conteúdo com vocês.
Alguém sabe ou lembra o que é um trinômio quadrado perfeito? Acredito que vocês já tenham visto isso um pouco Tânia, detalhado. licença. Oi. O professor Éder, o seu microfone está ligado. Pode continuar, Tânia. Eu vou mutar. É porque não tem como, né? Não. É só quando ele vê. Tá, Virginia. Obrigada. Pode continuar. Alguém lembra o que é um trinômio quadrado perfeito? Pode passar aí, Dilton, por favor. Ninguém falou nada no chat, não. O trinômio quadrado perfeito é um polinômio composto por três termos não semelhantes. Certo, Arlene. Aí eu vou explicar agora o conceito e daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo, tá bom? O trinômio quadrado perfeito é um polinômio composto por três termos não semelhantes, onde dois desses três termos são quadrados perfeitos, o a ao quadrado e o b ao quadrado. Além disso, possui um outro termo com sinal positivo ou negativo igual a 2ab. Dessa forma, nós temos que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A menos b ao quadrado é a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Geralmente, para facilitar, a gente cria uns mecanismos na cabeça para poder lembrar. Então, a gente fala o quadrado do primeiro, duas vezes mais ou menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Acredito que vocês já devem ter ouvido dessa forma. Já ouviram algo assim? Eu já. Sim. Pronto. Passa aí, Dilton. Sim. Agora a gente vai começar um exemplo para a gente ver até quanto vocês lembram, tá bom? E aí, esse exemplo a gente vai usar o método de completar quadrados. Vocês lembram como completa o quadrado? Não muito. Não. Então, vamos lembrar agora. Olha, como podemos determinar as raízes reais da equação? Nós temos... Eu vou olhar aqui para o lado porque eu estou riscando aqui, mas eu estou vendo a tela aqui e Virginia também está lendo o chat. Qualquer coisa vocês colocam no chat ou podem abrir o microfone e falar a qualquer hora, tá bom? Nós temos essa equação aqui. X ao quadrado mais 14x igual a 32. Vamos determinar as raízes reais dessa equação pelo método de completar quadrados. Temos aqui o passo 1. O passo 1 nos diz: transforme o primeiro membro da equação num trinômio quadrado perfeito. A gente acabou de ver aqui no slide anterior a definição do trinômio quadrado perfeito. Vocês têm alguma ideia de como eu posso transformar esse primeiro membro aqui num trinômio quadrado perfeito? Alguém tem alguma ideia? Então, vamos lá. Temos aqui dois termos que são não semelhantes. Nós temos o x ao quadrado e o 14x. São os nossos termos não semelhantes. E nós não temos o nosso b ao quadrado, que é o que a gente vai precisar completar. Então, nós temos que o nosso a ao quadrado é o x ao quadrado. Tudo bem? E nós temos que o nosso 2ab é o 14x. Como é que a gente pode encontrar agora o nosso b ao quadrado? Alguém tem alguma ideia? Tá dando para ver direito a letra, gente? Tá dando para entender? Sim. Sim. Pronto. Alguém tem alguma ideia de como a gente pode encontrar o nosso b para chegar no nosso b ao quadrado?
Não. Então, olha, já que o nosso 2AB é o 14x e o nosso segundo termo da nossa equação é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então nós vamos aqui, ó, dividir esse 14 por 2, então nós vamos ter que 14x vai ser igual a 2 vezes x vezes 7. Tudo bem? E então, a gente chega à conclusão de que o nosso B é 7. Tudo bem até aí? Sim, eu tô conseguindo entender. Então, o nosso B ao quadrado é igual a quanto é 7 ao quadrado? Eu não consegui entender, não. Poderia repetir, por favor? Pronto, A partir do posso. 14x. Pronto, olha. Dilton, volta aí o slide, por favor. Definição, ela nos diz que um trinômio quadrado perfeito é quando a gente consegue chegar nessa forma aqui. O quadrado do primeiro, aqui temos o primeiro e temos o segundo termo, vamos falar assim, tá bom? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes pelo segundo, então temos 2 vezes A vezes B, mais o quadrado do segundo. Então, se nós temos que 14x, eu chamei de o nosso 2AB, então, sendo x o nosso primeiro termo, que é o que a gente tem na equação, vamos chamar o x de A. Então, a gente tem o x e tem o 14x. Temos x ao quadrado mais 14x. Então, a gente diz aqui que o nosso A é o x. Então, como nós temos x ao quadrado mais 14x, então nós temos aqui x ao quadrado é o nosso A ao quadrado, nosso 2AB é mais 14x, mais o B ao quadrado a gente não tem ainda, que é o que a gente quer encontrar para completar o nosso trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? Entendeu? Sim. Então, se eu disse... Deixa eu apagar aqui que está um pouco bagunçado. Se eu disse que... Eu disse não, se a gente pode observar que o nosso 2AB é igual a 14x, então, se nós temos que o nosso A é x e o nosso 2AB é o primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, então a gente divide o nosso 14 por 2 para poder chegar na nossa forma 2AB. Tudo bem? Sim. Posso prosseguir? Sim. Pode. Passe aí, Dilton, por favor. Então, nós temos que o nosso B ao quadrado é 49. Pronto. Então, nós temos que a nossa equação vai ficar assim. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 7. E então, como a gente quer chegar num trinômio quadrado perfeito, a gente vai fazer o quê? Somar 49 dos dois lados dessa equação. Porque, como já foi dito anteriormente nas aulas passadas, a gente pode associar uma equação a uma balança. E tudo que a gente faz de um lado, a gente precisa fazer do outro, para poder manter em equilíbrio e não mudar o valor da nossa equação inicial. Então, completando o quadrado, nós vamos ter aqui 49 mais 49 no primeiro membro, igual a 32 mais 49. Porque a gente já tinha esse 32, e como a gente está adicionando o 49 do outro lado para transformar o nosso trinômio quadrado perfeito e poder conseguir fatorar,
a gente também precisa equilibrar do outro lado, colocando o 49. Tudo que a gente faz desse lado, obrigatoriamente a gente precisa fazer do outro lado. Tudo bem? Dilton, passa aí, Sim. por favor. Sim. Esse é o nosso passo 1, transformar o primeiro membro num trinômio quadrado perfeito. Só que como a gente transformou o primeiro, a gente também precisou transformar o segundo. O nosso passo 2 nos diz, reescreva a equação do primeiro termo. Reescreva a equação do primeiro termo da equação encontrada no passo anterior na forma a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Que fica como? Alguém pode dizer para mim? Nós vamos ficar com ela assim. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes 7, que foi o que eu tinha, foi o que a gente encontrou anteriormente, mais 7 ao quadrado igual a 81, que é 32 mais 49. Todo mundo entendeu até aí? Alguma dúvida? Não. Pode passar, Dilton, por favor. O passo 3, ele nos diz assim, escreva o primeiro membro da equação na forma fatorada. Então, todo esse trabalho que a gente teve até agora, toda essa busca, foi para chegar nessa forma fatorada. Alguém tem ideia de como vai ficar a forma fatorada da nossa equação? Não. É só lembrar da primeira definição que a Tainá apresentou para vocês. Isso. Pronto. Olha, nós temos que o nosso A é x. E agora que nós sabemos que o nosso B é 7. Então, a nossa forma fatorada vai ser x mais 7 ao quadrado igual os mesmos 81 que a gente tinha na forma completa, na forma da nossa equação completa. Então, se vocês abrirem isso aqui e fizerem x mais 7 vezes x mais 7, nós vamos chegar vocês vão chegar na mesma equação completa. Tudo bem? Posso Sim. seguir? Ninguém falou no chat, não. Posso seguir, gente? Então, alguém tem alguma dúvida? Pode seguir. Pode passar, Edilton, por favor. O passo 4 nos diz, aplique a raiz quadrada em ambos os lados da igualdade. Agora eu quero saber, quem é que sabe me dizer por que a gente vai aplicar a raiz dos dois lados? Nós temos x mais 7 ao quadrado igual a 81. Nós vamos fazer o quê? Raiz quadrada de x mais 7 ao quadrado igual raiz quadrada de 81. Alguém sabe me explicar por que eu posso fazer isso? O que é que eu estou fazendo? Eu sei que vocês estão muito acostumados a passar a raiz e a gente tira o quadrado, não é isso? A gente tem um quadrado de um lado, um número do outro, passa a raiz, tira o quadrado e maravilha, conseguimos encontrar o nosso resultado. Mas, na verdade, o que a gente faz é isso aqui, gente. Olha. Raiz quadrada ela pode ser escrita como uma potência. Então, nós temos aqui que o nosso número está elevado ao quadrado. Todo mundo sabe que quando não tem nenhum número aqui, é porque implicitamente nós temos um 2. Já foi convencionado que a raiz quadrada, quando ela não tem nenhum número aqui em cima, é porque tem um 2 escondido.
Então, nós temos isso aqui. Quando a gente aplica a raiz um número ao quadrado, o que a gente faz, na verdade, é isso aqui. Uma vez eu ouvi numa palestra uma coisa maravilhosa. Quem está no sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o sol. Quem está dentro vai para cima, quem está fora vai para baixo da potência. E isso aqui é igual a 1. Por isso que a gente pode aplicar a raiz e tirar o quadrado. Igual a raiz de 81, que é quanto? 9, né, gente? Então, nós temos que x Mais ou menos 9, né? Isso, desculpa, gente. Perdão, perdoe-me. Virginia, muito obrigada. Perdão, gente. Isso aqui é um erro inadmissível. X mais 7 igual a mais ou menos 9. Desculpa mais uma vez, gente. Todo mundo entendeu? Sim. Pode passar, Dilton, por favor. E agora a gente vai determinar os valores de x. Como a gente encontrou que x mais 7 é igual a mais ou menos 9, vamos ver quanto vale x. Primeiro, vamos igualar a 9. X mais 7 igual a 9. Gente, vocês sabem que quando a gente não coloca nenhum sinal na frente do número, é porque o número, a gente assume que ele é positivo, não é isso? Isso. Sim. Pronto. Então, equilibrando a balança do mesmo jeito, quando a gente passa o 7 para o outro lado, na verdade, o que a gente faz é somar 7 de um lado e subtrair 7, subtrair o número que a gente quer eliminar. Subtrair ou somar. Nesse caso, a gente tem mais 7, a gente subtrai 7 dos dois lados para zerar esse 7 aqui e isolar o x. Então, nós temos que x mais 7 menos 7 é 0, igual a 9 menos 7, que é igual a 2. isso. Então, nós temos que o primeiro resultado de x é 2. Agora, vamos fazer x mais 7 igual a menos 9. Do mesmo jeito, equilibrando a nossa balança, subtraindo 7 dos dois lados. Nosso x agora é igual a quanto? Menos 16, né? Como nós temos uma equação de segundo grau, então a nossa equação ela pode ter até duas raízes. Então, o x ele pode ter nenhum valor, ele pode ser 0, ele pode ter um valor ou ele pode ter duas raízes. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Eu não entendi o porquê do 16. É porque, olha, nós temos menos 9 e menos 7. São dois valores negativos. A gente conserva o sinal dos dois e soma os números. Deixa eu procurar um exemplo melhor. Você tem uma dívida de R$ 9. Acho que assim fica mais fácil. Você tem uma dívida de R$ 9. Ontem você fez uma dívida de R$ 9. Hoje você precisou fazer uma dívida de R$ 7. A sua dívida hoje, somando a de ontem com a de hoje, é de quanto? As dívidas se somam. 2. Oi? Ai, meu Deus. 2. Assim, olha. Quando a gente tem sinais iguais na multiplicação, a gente inverte o sinal, porque menos com menos vai dar mais na multiplicação. Só que aqui a gente está somando. Então, quando a gente tem sinais iguais numa equação de soma ou subtração, a gente conserva o sinal e soma apenas os números. Se eu tenho menos 9,
eu não estou multiplicando esses sinais. Eu estou somando. Então, eu estou somando dois números negativos. Então, eu vou conservar o sinal negativo, porque menos 9 menos 7 continua sendo um número negativo. Se eu tivesse menos 9 e menos 2, por exemplo, eu teria quanto? Menos 11. Mas se eu tivesse menos 9 mais 2, pronto, temos sinais diferentes. Quando a gente tem sinais diferentes, a gente costuma dizer que a gente preserva o sinal do... Não. Virginia Edilton, pelo amor de Deus. Não, eu acho que a dúvida dela é relacionada porque mais e menos 9. É isso, só para a gente ter certeza. Porque Sim. ali a gente adotou. É isso? Repita aí. Sim. Prosseguir? Ah, pronto. Então, é isso. É o seguinte. Aqui, quando o Tayane resolveu aqui, esse raiz de 81 deu mais ou menos 9. É por quê? Porque se a gente multiplicar 9 vezes 9, 9 vezes 9, a gente tem 81. E se a gente multiplicar menos 9 vezes menos 9, quanto é que nós temos? Se a gente multiplicar menos 9 vezes menos 9. 81 ou Alguém? menos, eu acho. Isso, 81 né? também. Por isso, 81 também. 81, isso. Por isso que nós temos as raízes mais 9 e menos 9, porque tanto 9 vezes 9 dá 81, quanto menos 9 vezes menos 9 dá 81, certo? Por isso que ela igualou aqui essa Entendeu? equação com mais ou menos 9, e desse lado ela fez primeiro com igual a 9, e depois ela fez igual a menos 9, para achar as duas raízes. Tudo bem? Sim, deu para entender. Esse mais ou menos também tem em Bhaskara, né? Isso. Ah. Tudo bem, porque é mais ou menos 9. Desculpa, gente, eu me atrapalhei na resposta errada, então. Tudo bem, gente? Sim. Tudo. Entendeu mesmo? Porque mais 9 menos 9? A banana Sim, é deu para composta de entender 75% de Oi? a letra A. Ela não disse é? tudo certo. Certo, obrigada. E aí, escrever Pronto, então os valores de x é 2 e menos 16. Dilton, passa aí, por favor. O passo 6 nos diz que os valores de x encontrados são raízes da equação dada. Vamos verificar se são. Para verificar, a gente pega os nossos pontos encontrados, nossas raízes encontradas, que foram x igual a 2 e x igual a menos 16. E a gente substitui na nossa equação inicial. Nossa equação inicial, alguém lembra qual era? X ao quadrado mais 14x, né? Igual a 32. Então, primeiro vamos substituir o 2. Temos que 2 ao quadrado mais 14 vezes 2 igual a 32. Esse lado precisa ser igual a esse. Nós temos que... Alguém sabe quanto dá esse primeiro membro? Alguém conseguiu fazer? Temos aqui 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, que dá quanto? 4, né? Mais 14 vezes 2. Quanto é 14 vezes 2? 28. Isso. 28 mais 4 igual a 32, né? Então, nós temos que x igual a 2 é uma raiz. E agora vamos para x igual a menos 16.
menos 16 ao quadrado mais 14 vezes menos 16, igual a 32. Quanto é menos 16 ao quadrado? Menos 16 ao quadrado dá 256, não é isso? 256. Isso, obrigada. Mais agora 14 vezes menos 16. Menos 224. Isso. E agora, 256 menos 224 dá quanto? Trinta e dois. Isso. Então, nós temos que menos 16 também é raiz da nossa equação. Alguém ficou com alguma dúvida sobre como completar o quadrado? Não. Não. Pronto. Agora, Dilton vai continuar a explicação para vocês. Sim, pessoal, a gente vai falar agora de Bhaskara. Virginia, você vai falar aí? Posso falar? Pronto, já está aparecendo? Então, gente, na aula passada a gente falou sobre alguns métodos, o de Al-Khwarizmi, que é um método dos árabes, como os árabes resolviam a equação na época. A gente falou também sobre o método de completar quadrados, e agora a gente vai falar sobre um método que vocês já devem conhecer, provavelmente, que é o método usando a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela permite que a gente calcule o valor da incógnita, com base nos coeficientes da equação de segundo grau, que é o coeficiente A, B e C. Então, usando a fórmula de Bhaskara, a gente pode concluir que as raízes da equação de segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero são dadas pelas seguintes igualdades. X1 vai ser igual a menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, e x2... Desculpa. Oi? Dilton, você está passando o slide? Ah, porque estava congelado aqui. Pronto, desculpa. Atualizou agora, né? Alguém estava vendo, eu não estava conseguindo ver. Você não tinha pedido para passar o slide, viu? Eu esqueci, perdão. Desculpa. Então, novamente, a fórmula de Bhaskara, ela permite que a gente calcule o valor da incógnita com base nos coeficientes, que são os coeficientes A, B e C da equação do segundo grau. Então, as raízes da equação do segundo grau da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, elas são dadas pelas seguintes igualdades. X1 vai ser igual a menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, e x2 vai ser igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2a, com delta, igual a b ao quadrado menos 4ac. Pode passar, Dilton. Passou? Passou. Sim, é que eu tenho a tela aqui. Pronto. Estão vendo o exemplo 1 já, né? Sim. Pronto, então. Como a gente pode encontrar as raízes de uma equação usando a fórmula de Bhaskara? A equação que a gente vai calcular as raízes é 3x ao quadrado menos 10x mais 3 igual a zero, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os coeficientes da equação dada, que são o coeficiente A, B e C. Alguém pode me ajudar?
Alguém? Qual é o coeficiente A dessa equação? Ninguém? 3x elevado a 2. Quanto? 3x ao quadrado. Não, 3x ao quadrado é o primeiro membro dessa equação. O coeficiente A, ele acompanha o o x ao quadrado. Então, o coeficiente A é quem? Três. Isso, 3. E o coeficiente B? O coeficiente B acompanha a incógnita x. Yasmin colocou no chat menos 10. Monique Isso. também. Isso mesmo. E o coeficiente C? 3. 3. Isso, porque ele acompanha, ele é o termo independente da equação, exatamente. Pronto. Então, os coeficientes da equação dada é A igual a 3, B igual a menos 10 e C também igual a 3. Pode passar, Dilton. Passou? Alguém levantou a mão aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Passei, viu? Pronto. Pode seguir, Virginia. Então, a segunda coisa que a gente precisa fazer é calcular o discriminante, que é o delta que a gente deu lá no início. Então, delta, como a gente viu, é b ao quadrado menos 4ac. Lembrando os coeficientes que a gente identificou no passo anterior, b é quanto? B foi menos 10, né? Menos 10. Menos 10. B é menos 10. E A é quanto? A foi 3, certo? E C foi 3 também. Tudo bem? Pronto. Então, o que a gente precisa fazer? Substituir esses valores na equação, na fórmula do discriminante, do delta. Então, delta vai ser... B ao quadrado vai ser quanto? Menos 10 ao quadrado, certo? Menos 4 vezes. Quem é A? 3. 3. E quem é C? 3. 3 também. Muito bem. Então, quanto é menos 10 ao quadrado? Alguém sabe? Dez ao quadrado é o mesmo que menos 10 vezes menos 10. Menos 10 ao quadrado, que é igual a 100. Menos 4 vezes 3 vezes 3. Quanto é? 36, certo? E quanto seria 100 menos 36? R$ 64. Isso, 64. Então, o nosso delta é igual a 64. Delta vai ser igual a 64. Pronto. Pode passar, Dilton. Alguma dúvida no passo anterior? Nesse passo do delta? Não. Pronto, vamos para o próximo. Já passou, Taine? Passou. Está no passo 3 aqui. Então, agora a gente vai aplicar o valor do discriminante e dos coeficientes na fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, quem é x1? Alguém lembra? Dá para repetir, por favor? Não dá para entender, não.
Então, a gente já identificou os coeficientes da equação, certo? E a gente já calculou o valor do delta, que a gente chama de discriminante. Então, agora a gente vai usar esses valores e substituir na fórmula de Bhaskara, certo? Então, lembrando, quem é x1 na fórmula de Bhaskara? Menos b menos raiz de delta sobre dividido por 2 vezes a. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não. Até agora vocês entenderam? Sim. Pronto. Então, quem é o coeficiente b que a gente encontrou? Menos 10. Menos 10. Então, a gente vai substituir aqui. Coloca o menos e b é menos 10. Repete o menos da fórmula. E quem é raiz de delta? Quem foi delta? 64. Isso mesmo. E nós vamos dividir por 2 vezes o valor de A, que foi quem? 3. 3. Então, aqui a gente vai ter o quê? Menos com menos aqui, que a gente está multiplicando, vai ser mais, certo? Aqui é como se a gente estivesse multiplicando menos 1 vezes menos 10, que é quanto? Alguém sabe dizer? Mais de 10. Mais 10. Positivo. 10 positivo, porque na multiplicação, o menos com menos é mais. Então, aqui a gente vai colocar 10. E a raiz de 64? A gente vai pegar a negativa aqui, nesse caso. É? 8. 8. A raiz de 64, nesse caso aqui, vai ser 8. Dividido por 2 vezes 3? 6. 6. Aqui no numerador, 10 menos 8 é quanto? 2. 2 sobre 6. A gente pode simplificar essa fração? Hein, gente? Alguém sabe como a gente pode simplificar essa equação, essa fração aqui? 2 sobre 6? E respondeu no chat que sim. Como? Dividindo por 2. Dividindo por 2 o numerador e o denominador, certo? Então, dividindo o numerador e o denominador por 2, a gente tem quanto? Primeiro no numerador, 2 dividido por 2. 1. E no denominador, perdão, 6 dividido por 2? 3. Pronto. Então, a nossa primeira raiz, usando a fórmula de Bhaskara, é quanto? 1/3, né, gente? Sim. Pronto. Essa aqui foi a primeira raiz que a gente encontrou. A segunda raiz é x2. Professora, nesse a gente precisa colocar o mais ou menos? Não, porque a gente dividiu x1, a gente escreveu x1 de uma forma e x2 de outra forma. O que vai mudar é a raiz aqui. Em uma, você vai considerar positiva, que nesse caso a gente considerou 8, e no próximo x2 que a gente vai encontrar, a gente vai considerar o menos 8 da raiz de 64. Entendeu? Sim. Assim fica mais fácil, mas se eu quiser fazer, tipo, sob o outro jeito,
que é fazer mais ou menos igual, aí quando chegar nos dois, separa, né? X1, Pode ser também. X2. Isso. Pode ser? Pode ser também. Então, x2 vai ser menos b, só que agora mais raiz de delta dividido por 2a. Menos b, ou b, como a gente já viu, é menos 10, certo? E delta, agora a gente vai considerar a negativa, que nesse caso é menos 8, certo? Porque a gente fez a raiz de 64. Como a raiz de 64, como a gente já viu, é mais ou menos 8. Então, nesse primeiro caso, a gente usou a positiva e agora a gente vai usar a negativa, certo? Então, aqui a gente vai ficar com menos 8. Estão acompanhando? Sim. 2 vezes 3. Então, aqui, quanto vai ficar? Menos 10 é quanto? Lembrando que esse menos vezes menos 10 é como se a gente estivesse multiplicando 10. menos 10 por menos 1, certo? 10. E esse mais menos 8 aqui é quanto? Menos 8. 8. Peraí. Não, gente, eu me atrapalhei. Perdão. Aqui a gente considera a negativa. Menos 8. Certo? Primeira negativa, menos 8. Então, aqui não seria menos 2/6. Vamos voltar. Senão, a gente vai ter duas raízes iguais e não é o caso. Voltando. Aqui a gente substituiu o b e tiramos a raiz de 64. Só que nesse caso, no x1, a gente pega a negativa. Então, vai ser menos 8. Até aí, tudo bem? Sim. Pronto. Por que ficou menos 8? Porque o x1 tem que pegar a negativa, senão a gente vai ter duas raízes iguais aqui. Então, primeiro, x1 a gente pega a raiz negativa, que no caso é menos 8. Tudo bem? Ok. Virgínia, posso entrar agora? Pode sim. Pronto. É o seguinte, gente. A gente encontrou que o discriminante seria raiz de 64, né? O discriminante é 64, certo? Isso. Então, delta é igual a 64. Então, a gente tem que x1 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. E x2 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Então, como a raiz de 64 é 8, então aqui a gente tem que menos o menos 10, menos 8, certo? Esse 64 aqui seria realmente positivo ainda, 8. Aí, tipo, aquela resposta estava certa, Virginia. Menos 8. Menos 8. E aí, eu vou apresentar aqui pelo PowerPoint, rapidinho. Deixa eu ver aqui, 30. A gente considera 8 mesmo. Estava certo. Então, é isso. Ó. Aí a gente tem aqui que o x1 seria menos 10, menos raiz de 64. Então, 10 menos 8 igual a 2 sobre 6. Então, x1 seria 1/3, como foi encontrado. Já o x2 seria menos vezes menos 10, mais o raiz de 64. Aí, tipo,
com menos 10, 10 fica positivo. E aqui mais raiz de 64 seria 8. Mais raiz de 64 seria 8. Isso aqui seria mais 8 mesmo. E seria isso aqui, 18 dividido por 6, que daria 3. Deixa eu botar. Certo? Tipo, aqui seria menos vezes menos raiz de 10, que dá 10. E aqui mais raiz de 64, que é 8. Então, 10 mais 8, 18, certo? Não considere isso aqui, tá? Eu escrevi errado aqui, infelizmente. Aí, 2 vezes 3, 6. Então, 18 dividido por 6 dá igual a 3. Então, nós temos duas raízes nesse caso. x1 é 1/3 e x2 é 3. Conseguiram entender? Conseguiram entender, pessoal, ou não? Sim. Sim. Pronto. A gente vai ver agora a questão Gente, se do vocês não discriminante, tudo entenderam, bem? vocês pedem que a gente pode repetir, viu? Não fique com vergonha, não. Pronto, seguir, a gente Dilton, vai ver agora a desculpa questão do atrapalhar. discriminante. Dilton, Não. Ruth colocou no chat mais ou menos. Aonde foi que você não entendeu, Mais ou menos. Ruth? Fale que Dilton volta. A última parte. Pronto. Do x2? É. Deixar correto aqui. Pronto. É assim, ó. O x1 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos o menos b dá menos vezes menos 10, menos a raiz de delta, que raiz de 64 é 8, sobre 2 vezes 3, que o a é 3. Então, seria 10 menos 8 dividido por 6, que dá 2/6. Então, o x1 é sobre 3. Já no x2, a gente tem que é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Ou seja, o nosso b é menos 10, então menos o menos 10, mais raiz de delta, que seria a raiz de 64, dividido por 2a. Então, menos 10 dá 10, mais a raiz de 64 é 8, e dividido por 6. No caso, 18 dividido por 6, x igual a 3. Deu para entender agora ou não? Deu, agora deu para entender. Ah, eu tô entendendo. Tá ótimo, então. A gente vai ver aqui agora o discriminante, delta, né? Vamos ver. Porque existem 3 tipos de delta. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ou ele pode ser igual a 0. Então, vamos lá. Encontre as raízes reais da equação x² mais 8x mais 6 igual a 0, usando a fórmula de Bhaskara. Aí, nesse caso aí, a gente tem que os coeficientes a é 1, está ali na frente do x2, b é 8, está na frente do x, e c é 16. Aí o passo 2. Calcule o valor do discriminante. Como Virginia apresentou ali, o delta é igual a b² menos 4ac. Como a gente já sabe que a é igual a 1, b igual a menos 8 e c igual a 16, a gente tem que b², no caso, menos 8², menos 4 vezes 1, que é a, vezes 16, dá delta igual a 64 menos 64. Então, delta deu 0. Tudo bem? Esse delta deu igual a 0. Se a gente tiver um delta igual a 0 naquela equaçãozinha, naquele x1 e x2 lá, tipo, mais raiz de delta e menos raiz de delta, não vai interferir em nada, ó. Por quê? Menos 8 menos raiz de delta, dividido por 2a, vai dar igual a menos 8 menos raiz de delta, dividido por 2 vezes 1. Dá menos 8 menos 0,
dividido por 2. Menos 8 dividido por 2 igual a menos 4, o x1, certo? Se eu for encontrar o x2 agora, menos 8 mais raiz de delta dividido por 2a vai dar menos 8, menos 0, dividido 2 vezes 1, então igual a menos 8 dividido por 2. No caso, x2 também é menos 4. Com isso, podemos inferir que quando delta igual a 0, a equação tem duas raízes iguais, certo? É o seguinte, se delta for 0, como a nossa formulazinha lá é x igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2a, e x igual a menos b menos raiz de delta dividido por 2a, as duas raízes serão iguais, já que delta vai ser igual a 0. Não vai subtrair ninguém e nem vai somar ninguém. Então, x1 vai ser igual a x2. Vai ter uma raiz só, entendeu? No caso, duas raízes iguais. Menos 4 e menos 4. Agora, outro caso do delta. Encontra as raízes reais da equação 3x² menos 2x mais 1 igual a 0, usando a fórmula de Bhaskara. Aqui a gente pode ver novamente que o A é 3, o B é menos 2 e o C é igual a 1. Tudo bem? Vocês conseguem ver isso claramente? Sim. Pronto. Aí a gente vai calcular de novo o delta, que é B² menos 4AC. Como o meu B é menos 2 ao quadrado, qualquer número ao quadrado ele fica positivo, né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. E menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é 1. No caso, deu menos 12, certo? Delta igual a 4, menos 12. Delta igual a menos 8. Perceba que aqui o delta deu negativo. Ó. No delta anterior, ele era 0. O delta agora, ele é negativo, esse delta aqui. Então, a gente tendo um delta negativo, vamos lá. No item anterior, tal... x1 vai ser menos 2, menos 8, dividido por 2a. E x2 menos o menos 2, mais raiz de menos 8. Lembre que os números negativos não têm raiz quadrada real. Dessa forma, raiz de menos 8 não tem raiz real. Sendo assim, podemos inferir que quando delta menor que 0, dizemos que a equação não admite raízes reais. É o seguinte, nos números reais, não existe raiz negativa. Então, esse delta aqui, ou essa raiz aqui de menos 8, ela não existe nos números reais. Vocês vão estudar mais para frente que só existe nos números complexos, essa raiz aqui, de menos 8. Então, quando o delta for negativo, você já para a questão. Já diz, ó, delta deu negativo, então não existe x. X não tem x real para essa equação de segundo grau, certo? Agora, o terceiro caso é assim. Encontra as raízes reais da equação... Opa! Desculpa, rapidinho. Volta. Pode falar. A galera está com muita dúvida no chat sobre a fórmula de Bhaskara ainda. Coloque ela rapidinho. Eu não sei se Virginia ou você explica, só porque eles estão com muita dúvida no que é sempre fixo e no que varia. Pronto, eu vou voltar ela para a gente ver. Obrigada. Desculpa atrapalhar. Aqui, ó, Bhaskara. Vamos lá. Opa, passou aqui sozinho, hein? Meu Deus do céu. O computador tá querendo tirar onda com a minha cara. Tá passando sozinho aí. Que lindo. Pare então, Dilton, a apresentação e volte lá no... Isso. Não, peraí, eu parei. Agora já foi. Pronto. Vou apresentar aqui. Coloque lá no Jamboard, né, não? Que é mais rápido. Não, vai tá tranquilo agora. Isso aí. Aqui, ó. A fórmula de Bhaskara permite calcular o valor da incógnita com base nos coeficientes A, B, C da equação do segundo grau. Com isso, podemos concluir que
As raízes da equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero são. Veja aqui, x1 ele é igual a menos b menos raiz de delta igual a 2a. E x2 é menos b mais raiz de delta sobre 2a. Se eu tenho um delta igual a 9, quem é a minha raiz de delta? Se eu tenho um delta igual a 9. 3? 3. Exatamente, 3. Então, eu colocaria aqui menos b, menos 3 sobre 2a. Já nesse caso aqui, seria menos b, mais 3 sobre 2a. Mas Entendeu? antes de fazer isso, tem que Como é? Cortou um pouco o áudio. de usar essa fórmula, tem que fazer essa de baixo. Isso, fazer essa aqui primeiro. Para descobrir o delta, né? Você encontra o delta para poder substituir ele aqui, ó, nessa raiz. Tipo, você encontrou o delta lá, 25, pronto. Aí você já vê, quem é a raiz de 25? Ah, 5, pronto. Aí eu vou substituir ele aqui. Tipo, menos 5 e mais 5. Entendeu? Dilton, só mais uma Sim. rapidinho. Diga aí. Eles, no chat, eles estavam com muita dúvida se esse 2 ia sempre estar aqui e se esse 4 também ia sempre estar aqui e esse menos aqui antes do B. Ah, isso é... Sempre vai estar assim, esse delta, ele sempre vai ser b ao quadrado menos 4ac. Então, você vai ter que identificar na equação quem é A, quem é B e quem é C, para achar delta. Você sabendo quem é A, quem é B e quem é C, você encontra esse delta aqui, ó. Você vai ter que... Aí você vai encontrar ele, para depois encontrar esse x aqui, o x1 e o x2. O delta, a fórmula é essa, b ao quadrado menos 4ac. Pronto, obrigada. Pode Quer voltar. complementar alguma coisa aí, Virginia? Não, é só lembrar que é importante eles identificarem mesmo os coeficientes, né? Porque sem eles não consegue calcular o delta e nem encontrar as raízes da equação. E a única coisa que pode mudar na equação é o valor dos coeficientes, porque vai depender da equação que eles terão, né? Pode continuar. Todo mundo entendeu? Vou Quem estava lá. com dúvida? Sim, entendi. Pronto. Eu acho que falta um exemplo só, né? Falta isso, só um Virginia? exemplo. Gente, se vocês puderem esperar só mais 2 minutinhos, que eu sei que faltam 2 minutos para a aula acabar, vocês dão só mais 2 minutinhos para a Dilton terminar o último exemplo, por favor? Vai ser rápido, tá bom? Beleza. Ok. Obrigada. Bem, a gente tem aqui esse exemplo, x ao quadrado mais 12x menos 13. Quem seria meu A? 1. Isso. A é 1. B, 12. 12. 12. E o C, Menos Menos 13. 13. menos 13. Isso. Aí eu vou aplicar em delta, no discriminante, delta. Vocês lembram qual é a fórmula de delta? Menos b ao quadrado menos 4ac. Perfeito. B ao quadrado menos 4ac. C, isso mesmo. Aí a gente, como já sabe aqui quem é A, quem é B, quem é C, o delta vai ser igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes A, quem é A, e quem é C, menos 13, né? Menos 13. Pronto. A gente tem que delta vai ser igual a
12 vezes 12 dá 144, certo? 144. Menos 4, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes menos 13 dá... Alguém pode me ajudar aí? Menos com menos dá mais. Dá 52. 52. Não, acho que é menos 52. Não, é porque aqui tem esse menos daqui com esse menos daqui. Aí multiplicando menos vai dar mais. Dá mais, é. Tudo bem? Pronto. Sim. Quanto é que dá esse valor aqui? De delta? ...144 mais 52. 196. Pronto. Delta igual a 196. Já achei quem é delta. Agora eu vou substituir lá no x1 e no x2, certo? O x1 é menos b, então menos 12, menos a raiz de delta. Quem é a raiz de 196? Raiz? 14. Menos 12, menos 14, dividido por 2A. O A é 1, então 2 vezes 1, certo? 2 vezes 1, dá 2. 12 com menos 14, a gente tem menos 26, dividido por 2, menos 13. Essa é uma raiz, achei o x1. Agora eu vou achar o x2. Como aqui eu fiz com menos delta, agora eu vou fazer com mais delta, tudo bem? Aí, tipo, menos b vai ser Sim. menos 12, mais a raiz de delta. Quem é a raiz de delta? É 14, mais 14, dividido por 2a, 2 vezes 1. Então, dá 2. Então, o x2 vai ser igual a menos 12 mais 14 igual a 2. 2 dividido por 2 igual a 1. Então, a gente tem a solução que x2 é 1 e x1 é menos 13. Certo? Essas são as raízes dessa equação. Perceba que o delta, ele foi positivo, ó, delta positivo. Se o delta for positivo, ou seja, maior que zero, delta maior que zero, a gente tem duas raízes reais e distintas, certo? Duas raízes reais e distintas. Se o delta for negativo, desculpe aí o barulho, gente. Se o delta for negativo, não possui raiz real. O delta negativo não possui raiz nos reais. E se o delta for igual a zero, se o delta for igual a zero, a gente possui apenas duas raízes iguais, reais iguais, porque você vai colocar aqui menos zero e mais zero. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. No x2 ficou menos 12, menos 14, é o resultado positivo. Como foi que arranjou esse resultado positivo? Qual positivo? O x2, Dito. O x2. Ah, o x2 ficou positivo, pronto. É porque, ó, menos 12 mais 14 dá igual a quanto? Menos 12 mais 14. Se eu tenho menos 12... Se você inverter a ordem, ela vai entender melhor. Entendi. É porque aqui é o B, né? O B seria menos B mais raiz de delta, esse x2. Então, menos B, no caso, menos 12, mais a raiz de delta, que dá 14, nós poderíamos mudar aqui e colocar, tipo, só para facilitar a conta, tá? Tipo, 14 menos 12 dá quanto?
14 menos 12. Daria 2. 2. Aí 2 dividido por 2, no caso x2 igual a 1. Certo? Entendi, obrigada. Ah, tudo bem. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer assim, a colaboração de vocês, dizer que foi muito bom, e a nossa aula encerra por aqui, tá? Vocês querem falar, Virginia e Tayane? Não, é só agradecer e perguntar se tem alguma dúvida, né, que ficou. Isso, gente, muito obrigada pela colaboração. Se a gente falou alguma coisa que vocês não entenderam, pode pedir que a gente repete. Muito obrigada por esses minutinhos extras que vocês ficaram. Muito importante para a gente poder concluir o nosso conteúdo. Muito obrigada. Perdoe os equívocos rápidos que a gente teve, mas a gente já corrigiu. Espero que vocês tenham entendido. Bom dia para vocês, viu? Bom dia, gente. Professor Éder, está com você, professor Éder. Tá bom. Gente, bom dia, né, de novo. Bom, agradecer aqui a presença de todos, né, nessa aula de hoje. E no mais, esperar o nosso próximo encontro, ok? Eu vou falar com vocês aqui depois, viu, os estagiários. Vocês já estão liberados, né? Acho que vocês já devem ter aula agora, né? Acho que de química. Estão liberados os alunos, não? Tchau, professores. Qualquer coisa, vocês falam comigo Tchau. aqui. Gente. Bom dia. No Obrigado, grupo ou no pessoal. privado? Obrigado mesmo. Tchau. Um abraço. Tchau, querida. Tchau, pessoal. Bom dia. Bom dia para todos. Tchau. Tchau. Tchau, Éder. Tchau, Isid. Tá, olha. Pronto, só tá a gente aqui, né? Professor, você vai parar a gravação? Vou sim. Um minutinho só, viu? Bem lembrado, já estava esquecida. Vou interromper.